É muito comum ouvir a resposta: ah, não, isso não, eu não tenho sangue de barata. Comigo, bateu, levou. Pois é, gente, essa frase, eu não tenho sangue de barata, ou bateu, levou, é um retrato claro de uma consciência reativa. É a mente identificada com o ego, com a vaidade, com a ilusão de que se defender com a mesma força do ataque que você recebeu é sinal de poder. Mas, na verdade, essa reação é uma repetição inconsciente de padrões que vêm, muitas vezes, de uma dor infantil, uma dor cultivada lá na infância, que pode vir da exclusão, que pode vir da necessidade de uma autoafirmação, que é, entre outras coisas, um meio de sobrevivência, né? Querido ouvinte, hoje a gente quer conversar com você sobre um tema que, apesar de parecer simples, toca profundamente na alma das pessoas, que é a escolha entre agir ou reagir. Será que quando a gente está diante de um desafio ou de uma relação em que existe conflito, muitas vezes diante de uma provocação, a gente consegue ter discernimento entre ter consciência ou ter inconsciência? Nessa hora a gente percebe a diferença entre agir com consciência ou reagir, que é ficar na inconsciência. Ou seja, ficar na forma primitiva de responder a esses desafios. Saber a diferença entre uma coisa e outra e escolher permanecer na consciência é a coisa mais complicada do mundo, quando a gente está diante de um desafio que a vida, né, nos coloca. Portanto, fica aí com a gente, porque o nosso tema de hoje é um convite para mudar a forma como a gente se relaciona com os desafios da vida. Vamos refletir juntos sobre como as nossas atitudes podem transformar cada experiência da vida em um portal de elevação de consciência. E não numa vida dura, né? Uma vida cheia de desafios, de problemas. Porque, veja, quantas vezes você já se viu explodindo diante de alguma coisa que te irritou? Ou, muitas vezes, até sentindo culpa depois de reagir a alguma coisa por impulso. Quem nunca passou por isso, né? Pois é, existem entendimentos espirituais milenares, profundos, que nos convidam a sair do piloto automático, né, dessa forma inconsciente, para um modo mais consciente das coisas, né, trabalhando com a verdade do nosso ser. No fundo é isso, né? Um bom exemplo dessas culturas é a Cabala, que nada mais é do que a parte mística da cultura judaica, né? A Cabala ensina que entre o estímulo e a reação existe um espaço sagrado, e é nesse espaço que mora a nossa liberdade. Esse espaço, esse centro vazio que está em todos nós, é o espaço sagrado da consciência. E nós vamos dar para você 5 passos para alcançar uma vida mais leve e mais consciente. Então, Eliane, como que a gente pode viver de forma mais leve diante das adversidades da vida? Bom, como você disse, entre agir e reagir, a melhor opção sempre é a de agir não reagindo. É isso mesmo que vocês ouviram. Isso é um paradoxo, né? Porque não reagir é também uma forma de agir. No entanto, de agir com consciência. Não aquela consciência racional, mas com a sabedoria da consciência do nosso espírito, do nosso ser maior. E isso é complicado de colocar em prática porque reagir é da natureza humana. Então, precisamos lembrar disso em primeiro lugar. A nossa natureza é reativa. Parece simples, mas fazer isso requer presença. Então, por exemplo, imagine que você está numa fila longa e alguém vem e te empurra, né? Qual que é a primeira reação ali, a reação imediata? O que seria? Seria reclamar, se irritar, talvez revidar, né? Xingar. Mas e se nesse instante você apenas respirasse fundo e se perguntasse: o que em mim está reagindo agora? Essa pausa, gente, é uma porta para o nosso autoconhecimento, porque o fato em si nunca é o problema. Alguém empurrar você é apenas um simples fato. O que te incomoda, o que te deixa, né, você irritado, com raiva, nervoso, não é um empurrão, mas algo que está lá no seu inconsciente e que despertou com aquele empurrão. Então, o empurrão foi só o gatilho para acessar uma dor reprimida, uma dor que está ali no seu inconsciente, que provavelmente está lá há muito tempo. A gente é 99% movido por conteúdos inconscientes, embora a gente pense que estamos no controle o tempo todo das nossas escolhas da nossa vida. O que mais nos irrita no outro costuma ser um espelho do que ainda não reconhecemos em nós mesmos. Então, gente, observar as nossas reações é um ato de coragem espiritual.
porque é uma oportunidade de olharmos para as nossas dores, olharmos para as nossas feridas. Então, o segundo passo para acessarmos a verdadeira consciência é perceber que toda situação vem da luz. Vem da perfeição divina. Chame você essa perfeição de Deus, de universo ou de Criador. O fato é, toda situação considerada por você boa ou má, toda situação está permeada ali da perfeição divina. Em outras palavras, mesmo aquilo que nos incomoda ou nos fere, pode ser um instrumento da espiritualidade para nosso crescimento e nosso despertar espiritual. Eu sei que é desafiante pensar assim quando algo ou alguém te machuca, não é? Mas tudo em nossa vida é uma oportunidade de expansão de consciência. É uma oportunidade de lembrarmos quem somos, centelhas divinas como nosso Criador, como Deus. Somos criados à sua imagem e semelhança. Somos fonte de criação. Somos fontes de luz, como o Criador. No entanto, nos esquecemos disso. Deixamos que a limitação da matéria nos segue. Isso aqui é um exemplo interessante, né? Um bom exemplo disso que você está falando, Eliane. Imagina, querido ouvinte, que você perde um compromisso importante porque o seu carro quebrou. A reação comum seria reclamar ou se vitimizar, se estressar. Mas e se essa situação fosse um reajuste de tempo, te protegendo de algo pior? Ou ensinando você a desenvolver paciência e humildade? Percebe que quando a gente muda o olhar, a gente muda também a experiência? Aquilo que era pesado se transforma em algo muito mais leve, né? Um outro passo que a gente pode dar em direção à nossa consciência é resistir a qualquer resposta reativa. Nunca reaja. Quando eu digo isso, nos meus atendimentos, é muito comum ouvir a resposta: ah, não, isso não, eu não tenho sangue de barata. Comigo, bateu, levou. E as pessoas falam isso com muito orgulho, inclusive, né? Como se fosse um traço de caráter, alguma coisa que deve ser incentivada, cultivada, né? Pois é, gente, essa frase, eu não tenho sangue de barata, ou bateu, levou, é um retrato claro de uma consciência reativa. É a mente identificada com o ego, com a vaidade, com a ilusão de que se defender com a mesma força do ataque que você recebeu é sinal de poder. Mas, na verdade, essa reação é uma repetição inconsciente de padrões que vêm, muitas vezes, de uma dor infantil, uma dor cultivada lá na infância, que pode vir da exclusão, que pode vir da necessidade de uma autoafirmação, que é, entre outras coisas, um meio de sobrevivência. Então, quem vive nessa lógica está vibrando em defesa, né, em guerra íntima. E o problema disso é que, mesmo quando a pessoa vence, né, entre aspas, ela continua alimentando o ciclo de ataque e contra-ataque. E, por consequência, mantém aquela dor da infância sempre ativa dentro dela. O verdadeiro poder, gente, não está em reagir, mas em escolher a não reação consciente, que é lucidez, que é presença, que é domínio interior. Não é ser submetido à agressão constante por passividade, não. É a não reação consciente. É o domínio interior de você que você vai adquirir quando você vai desenvolvendo o seu autoconhecimento. Na teoria psicanalítica, nós costumamos dizer que esse tipo de resposta imediata, bateu, levou, né? É muitas vezes expressão do complexo de inferioridade projetado. Então, assim, se eu não devolver na mesma moeda, vão me achar fraco, vão me achar fraca, vão me achar covarde. Olha só, né? Percebem como que funciona, né, o inconsciente? E, na verdade, é preciso muita força emocional e espiritual para escolher não devolver a agressão. O silêncio consciente, a pausa que a gente sugere, a maturidade emocional são armas do espírito desperto, né? Oferecer a outra face, como Jesus disse, está lá em Mateus capítulo 5, versículo 39, que muitas vezes é muito mal interpretado, né, esse versículo. Muito. Ele fala assim: eu, porém, vos digo, não resistam ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, oferece-lhe também a outra. Então, algumas pessoas interpretam como o Edgar falou, né? Bateu, levou, né? Eu não vou ser bobo de dar outra face, sei lá. Jesus está falando exatamente o contrário, é o contrário, aqui, né? Exatamente. Essa frase não fala sobre passividade ou submissão, mas sobre não se igualar à violência. Jesus, nessa passagem, nos ensina o poder da não resistência egóica e da transcendência espiritual.
Então, sair da frequência do agressor e não devolver na mesma moeda, gente, é a sabedoria da verdadeira consciência. Isso quebra o ciclo do karma e abre espaços para a luz de Deus, para a luz do Criador, do universo agir. E entenda, por favor, o karma sendo o resultado das escolhas que fazemos, ok? Falando em Jesus, né, o mais alto exemplo de não reação foi quando Jesus disse, ainda preso na cruz, e diante de toda a sua dor e toda a sua humanidade, ele vai dizer assim, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Isso está Pois é. registrado por Lucas, no capítulo 23, versículo 34 lá do Evangelho. Então, não há aqui reação de ódio nem de condenação, né? Apenas entendimento espiritual da ignorância alheia e a escolha de permanecer no amor. Né? Veja a sabedoria de Jesus. Escolher permanecer no amor conforme a verdadeira consciência do espírito iluminado que ele foi. Né? Pois é, isso é muito legal, né? É o entendimento espiritual da ignorância alheia, né? Como nós falamos no programa de sábado sobre o não julgamento. É exatamente isso, né? A gente não tem como julgar e ignorar a ignorância alheia, né? Ignorar a ignorância alheia. Uhum. E do ponto de vista energético, quando você reage na mesma frequência do outro, você se iguala àquela vibração que te agrediu. Isso, gente, te prende ao campo energético do outro e rouba a tua paz. Mas quando você não reage, você se eleva, sai do campo do conflito e protege a sua energia. E você vai perceber, agindo assim, que esses momentos de agressão vão ficando cada vez mais escassos na sua vida. Por quê? Porque pessoas que estão na frequência de agressão não vão te encontrar mais, né? Eles não encontram sintonia para se encontrar com você. Então, a verdadeira coragem espiritual não é dizer bateu, levou, mas sim dizer silenciosamente: nada do que vem de fora vai me tirar do meu centro. Eu sou proativo. O que quer dizer isso? Eu tenho liberdade, eu tenho escolha e escolho a consciência, escolho o amor, como Jesus fez. Eu sou consciência em ação. Por isso, o segredo então é resistir a qualquer resposta reativa. Haja com essa sabedoria espiritual, com a verdadeira consciência do espírito. Esse é o verdadeiro trabalho espiritual. A reatividade, ela é sedutora, gente, porque é uma resposta rápida, né? Ela vem intensa, né? Ela vem como na forma de uma forte carga emocional. Mas resistir a ela é como fazer uma musculação, né? Dá trabalho, exige repetição, existe É paciência, treino, é muito treino, mas a né? gente consegue, né? Cada vez que você escolhe não gritar, não julgar, não agir com agressividade, você está criando espaço para abertura de consciência em você. É isso mesmo. Na prática, isso pode ser como respirar fundo quando você recebe uma crítica injusta. Ao invés de responder na mesma moeda, você observa o incômodo e escolhe responder com compaixão. Isso, gente, é maturidade espiritual. Isso é alquimia interna. E como falamos, observe o que aquela crítica te incomodou. Porque, olha, gente, pode ter certeza, tá? Esse incômodo vem de algo lá do seu inconsciente que foi lá trancado a 7 chaves, que foi recalcado. Bom, e o quarto passo para ter uma vida mais leve e com muita consciência é escolher a conexão com o universo, né, Eliane? É isso mesmo. Você faz parte do universo, você faz parte dele. E o universo, né, assim como ele está em você, ele está em tudo, né? Você está no universo e o universo está em você. E, gente, quando eu falo universo, vocês entendam Deus, Criador, fonte, luz, tá? Essa é a energia que está em tudo. Então, é aquela coisa, peça e receberás. Peça consciência e lucidez ao universo, a Deus, ao Criador, e você vai ver que a perfeição divina vai encontrar a melhor resposta proativa para te intuir. E aqui entra a entrega. Então, a humildade de reconhecer que não estamos totalmente conscientes do nosso ser maior. Nós estamos despertando, estamos em constante limpeza de tantos bloqueios inconscientes, de tantas crenças que a própria Matrix nos implantou. Então, sim, podemos e devemos pedir ajuda ao universo, né? Chamar pela luz, pelo Criador, por Deus, seja como você preferir.
Isso é um ato, gente, de consciência, não de fraqueza. Isso é se colocar no lugar da divindade, né? Como centelhas que somos dessa fonte. Quantas vezes, diante de uma situação difícil, você já se sentiu perdido, né? Ao invés de reagir ou tentar controlar, experimenta dizer assim: universo, me mostra a resposta. E então silencia, observa, solta, né? Não fica focado na questão, né? Solta qualquer expectativa que você tem sobre aquilo que você está pedindo. Isso é o ponto zero, né? É no centro vazio que você vai encontrar as possibilidades disponíveis para você. A resposta vem, gente. Solte, sem ficar olhando no relógio. E a gente sabe, né, que o tempo é uma ilusão aqui da matéria. Então, pede e solta, porque a resposta vem. Pode não ser imediata, mas ela vem. Exatamente. Às vezes a gente fala assim, eu estou pedindo e o universo não está me dando, Deus não está me ouvindo. É porque o tempo do universo de Deus é É outro, não é outro, igual ao nosso, não né? chegou a hora. Não é com olhando para o relógio que você vai materializar a resposta que você está esperando, né? E, aliás, não espere resposta nenhuma. Deixa o universo te entregar coisas mágicas, bênçãos mesmo. Quinto e último passo, né? Para a gente ter uma vida mais leve, com mais consciência. Escolha a ação proativa. Então, até agora, a gente falou, né, da conduta reativa, como a gente age por impulso. Então, esse quinto passo vai falar da ação proativa. Gente, a proatividade é o seu maior poder. A ação não é mais impulsiva, nem emocionalmente contaminada com padrões herdados, como a gente falou, de todas as crenças, de todas as limitações que a gente tem guardado lá no inconsciente. Então, tudo isso é consciente, a proatividade é consciente, é clara, ela é alinhada com a sua essência, alinhada com a perfeição divina. É uma ação que cura, que transforma, que cria novos caminhos, porque você está aberto a enxergar novos caminhos, novas oportunidades, novos olhares. Então, por exemplo, ao receber uma ofensa, né, a reatividade quer devolver. Agora, a proatividade, ela pode escolher o silêncio ou uma palavra de lucidez. Então, ao ser ignorado, a reatividade pode querer ofender, que é uma forma de se mostrar para não ser ignorado. A proatividade, no caso, é uma escolha consciente, né? A escolha que pergunta: o que essa situação quer me mostrar? Para que eu estou atraindo essa situação? Isso torna, gente, o acontecimento muito mais leve. Isso é proatividade, porque você assume a responsabilidade pela sua vida. Sabe que a vida chama a gente o tempo todo para esse lugar de consciência, né? A espiritualidade, a filosofia, a psicanálise também, por que não? Elas apontam para o mesmo lugar, que é a liberdade interior. Esse olhar interno, essa jornada de autoconhecimento onde você vai se deparar com as suas sombras e com o poder de colocar luz nelas. Por isso o trabalho da consciência ela é constante, gente. A luz da consciência maior precisa estar ativa em você, porque quando ela se apaga, as sombras voltam a dominar. Sabe aquela sombra que você vê na parede, quando acende a luz ela some? Exatamente isso. Nossas sombras estão dentro de nós, fazem parte do nosso eu. Então é necessário colocar a luz da consciência para elas sumirem. Mas quando você se torna reativo, a luz se apaga e as sombras ganham forças e voltam a aparecer. Então, a reação nos aprisiona nos ciclos antigos, enquanto a ação consciente nos abre para algo novo. E não se trata, gente, de ser perfeito, mas de estar presente, de estar em conexão com o seu eu superior e com o universo, de escolher a cada dia um pouquinho mais de consciência, um pouquinho mais de pausa, um pouco mais de luz, porque a verdadeira mudança é interna, silenciosa e constante. O autoconhecimento é essencial para esse reencontro e eu diria até essa reconexão com o seu verdadeiro eu. Então a gente espera que esses 5 passos sejam um caminho prático, simples para você usar na sua vida, no seu dia a dia, para a sua jornada nessa encarnação. Que você possa, diante do próximo desafio, dar essa pausa, lembrar desses 5 passos e que a sua resposta seja um espelho da sua alma desperta. Vocês vão perceber como aplicando, né, essa prática, esses 5 passos, a vida torna-se muito mais leve, mesmo diante de qualquer adversidade. É uma pena, Uma tá pena. acabando. Tá acabando, tá chegando no final do nosso programa, gente. O nosso programa aqui vai ao ar
todas as semanas no sábado ao 12h30. Então sábado agora, 12h30, a gente vai estar de volta aqui. Se você gostou desse conteúdo, sintoniza novamente a Vibe Mundial no sábado, 12h30. Ou começa a seguir a gente no Instagram. Se você quiser acompanhar a Eliane no Instagram com conteúdos como esse e muitos outros, basta você buscar lá por Eliane Bin. Bin se escreve B de bola, I de irmã, M de Maria, tudo junto, Eliane Bin. Ou o meu Instagram, que é Edgar Bin. Então o conteúdo desse programa e também vários outros conteúdos você pode acompanhar também no nosso canal no YouTube, que é o BIM91, BIM91, tudo junto. Aproveita, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e compartilhe o vídeo, né? Compartilhe o vídeo com quem você acredita que esse conteúdo pode ajudar, pode ser uma contribuição. E se você quiser mais informações sobre os nossos atendimentos com psicanálise sistêmica, que é uma abordagem falando da mente, falando do espírito, falando da matéria, uma abordagem integral, né? Que vai acompanhar você em todos os campos da sua vida. Basta você mandar uma mensagem pra gente no WhatsApp. O número da Eliane é o 11 98420 9959, 11 98420 9959. E se você quiser mandar uma mensagem para mim, o meu número é o 11 97563 3113, 11 97563 3113. Até sábado que vem, 12h30, aqui nos 95.7 FM da Vibe Mundial. Tenham todos uma ótima semana. Queridos, gratidão pela audiência. Tenha todos uma linda e abençoada semana.